A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da nossa CPAD, primeiro trimestre de 2021, a lição bíblica de jovens com o tema Ensina-nos a orar. Hoje é a última lição, a lição número 13, dia 28 de março de 2021. Mas antes, deixa eu falar, já temos a lição bíblica de jovens do segundo trimestre de 2021, cujo tema será o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. O comentarista será pastor Natalino das Neves, vai tratar sobre a igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ação de graça pela igreja de Corinto, divisões na igreja, sabedoria divina, o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios, é Deus que dá o crescimento, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Paulo censura a contenda entre os irmãos, seu corpo é membro de Cristo. Paulo responde questões a respeito do casamento, a 12ª, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos, e a Santa Ceia, o amor e a ressurreição, será a 13ª lição. Então será uma lição muito importante, muito maravilhosa, mostrando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, lição 13, a oração de Paulo em favor, na verdade, a oração de Paulo para que Deus o livre do seu espinho. Texto do dia está em 2 Coríntios 12, 7, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A síntese: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imaginava. Os objetivos dessa aula: primeiro, dimensionar o valor da experiência na vida cristã, e segundo, compreender o contexto da oração de Paulo pelo seu, entre aspas, espinho. Texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10 e também o versículo 15. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Na introdução, nós encontramos, nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição
e seu contexto. Quando escreveu sua segunda carta aos cristãos da igreja em Corinto, o apóstolo fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Sobre esse momento e seu contexto, preciosos ensinamentos nos foram deixados. Primeiro, sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. Segundo, sobre o espinho na carne e seus efeitos. E terceiro, que também há orações sinceras cujas respostas divinas são negativas. E quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Então é sobre isso que nós vamos meditar agora. Tópico primeiro, as visões celestiais. O valor de um testemunho, subtópico 1. No início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. Ele tem o cuidado de deixar bem claro que não vê mérito em viver tal experiência, mas faz o relato para que os demais sejam acrescentados em sua fé. Então, o testemunho que ele dá é para aumentar a fé dos irmãos. Deus permitiu que o apóstolo tivesse visões e revelações, e nessa carta elas são apresentadas de forma restrita, ou seja, não há muitos detalhes. Já de início, ele deixa muito claro que não poderá dar muitos detalhes acerca das palavras que ouvira, que por serem inefáveis, não podem ser explicadas, apenas sentidas. Essa experiência aconteceu provavelmente em Tarso, pouco antes da primeira viagem missionária, está lá em Atos 13. Paulo foi levado ao terceiro céu, onde está Deus. E durante esse momento ouviu palavras inefáveis, palavras sublimes, palavras difíceis de traduzir em palavras humanas. Possivelmente foram revelações a respeito do Evangelho de Cristo e das glórias indescritíveis dos céus que estão reservados aos cristãos. Vejamos isso em Romanos, capítulo 8, 18. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, por favor, que você já comprou uma, que eu sei. Romanos 8, 18. O texto diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, ele está aqui falando de alguma coisa muito, mas muito sublime com a qual ele teve contato. 2 Timóteo 4 e 8, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então veja que coroa da justiça, glória, coisas indescritíveis que há no céu que o apóstolo Paulo presenciou. Esse breve testemunho da experiência sobrenatural de Paulo nos serve de grande incentivo à importância de compartilharmos com nossos irmãos e irmãs as bênçãos de Deus em nossas vidas. Muitas das histórias que vivemos em nossa trajetória cristã podem servir de incentivo aos irmãos que também atravessam e passam por grandes dificuldades.
Ouvir que Jesus abriu uma vaga de trabalho ou curou um doente pode ser um bálsamo a alguém que vive a realidade do desemprego ou sofre uma doença debilitadora. Esse testemunho o levará a orar com mais fé em busca da sua vitória. Então, aqui ele está nos falando sobre a importância de compartilharmos nossos testemunhos de vida, mas devemos tomar cuidado para não ferir a emoção alheia, para não ferir a sensibilidade do outro. Devemos escolher bem as palavras, ter o limite daquilo que nós vamos falar, porque em vez daquilo ser uma bênção, para algumas pessoas pode se tornar talvez até uma maldição. Então, quando você for contar um testemunho, conte para alguém, para sua esposa, para o seu esposo, para um amigo, para alguém em particular, para a pessoa, para você analisar a reação da pessoa e depois, então, a partir dali, você veja como contará esse testemunho, né? Não pode haver palavras de baixo calão, não pode haver, por exemplo, detalhes, às vezes íntimos, detalhes ou valores ou questões que você precisa preservar, até para a sua própria segurança. Então, é muito importante contar e dar sim testemunho, mas precisa ser bem avaliado como isso será feito. Subtópico 2, o inefável na vida do crente. Paulo conta em seu testemunho que ouviu palavras inefáveis, que com vocábulos humanos não se consegue descrever. Na leitura do texto bíblico, ele põe aqui o versículo 4, mas nós precisamos abrir lá em 2 Coríntios 12, 4. Se você não fechou a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, então abra aí no 2 Coríntios 12 e o versículo 4 e vamos ler o que diz, aí ele fala no versículo, sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aí o versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, aí o comentarista diz assim, mas o que é inefável? Segundo o dicionário Roaz, é algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Possivelmente as visões e revelações que o apóstolo teve foram tão magníficas e impressionantes que qualquer definição humana jamais conseguiria descrever. Muitas vezes os conceitos por si só são insuficientes para que possamos conhecê-los em total abrangência. Para melhor percebê-los, se faz necessário experimentá-los. São momentos onde as palavras faltam, mas o espírito humano alimenta-se e vai além do poder da linguagem. O inefável produz o seu efeito através da experiência, sem o auxílio das chaves linguísticas. Como explicar o inefável a quem não se permite sentir Deus? Torna-se muito complicado, pois tal conhecimento não faz sentido aos que não se permitem crer. Vejamos o exemplo do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, é algo que se pode até ser conhecido enquanto conceito e ter a sua complexidade estudada por teóricos, mas só a experiência poderá realmente trazer a compreensão do que é esse batismo, uma experiência inefável e tão necessária
nos dias de hoje. Vejamos isso em Atos capítulo 1 e o versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 5. Abra, por favor, sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1 e o versículo 5. Aí olha o que acontece em Atos 2 e o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja que é uma experiência necessária para os dias de hoje e é uma experiência inefável. Uma experiência, conforme diz a definição do dicionário, tá? Algo que não se pode descrever por causa da sua magnitude, da sua grandeza, do seu poder, da sua beleza, que é a experiência do batismo no Espírito Santo. Vamos ao subtópico 3, experiências que edificam. Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Um exemplo disso está no texto que estamos lendo, estamos estudando. Não há uma descrição acerca da visão, nem sobre o que foi revelado, muito menos uma maior clareza acerca das palavras inefáveis. Mas esse evento marcou profundamente a caminhada de Paulo, bem como as vidas dos incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato ao longo da história, até agora, até hoje. Esse evento encorajou o apóstolo a aceitar com serenidade os sofrimentos que enfrentaria ao longo dos seus anos de trabalho ministerial. Vejamos isso em Filipenses 1 e 20, a carta de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 23. Olha o que ele diz, Filipenses 1, 20 ao 23. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então veja que esse labor espiritual do apóstolo Paulo, ele chega a ficar confuso, que para ele tanto continuar trabalhando aqui e ganhando almas é excelente, como também se ele partir para a eternidade, ele também estará no lucro. E assim deve ser comigo e com você. A nossa vida não pode ser tida por mais preciosa do que ela é. Tudo que nós passamos nesta terra, conforme o verbo que eu acabei de usar, nós passamos, são temporais, são situações que elas vão passar. Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhum mar bravio fica bravio para sempre. Tudo passa. Já dizia uma música muito famosa, né? Tudo passa, inclusive a própria vida. Então, nós devemos valorizar
é a obra de Deus na nossa vida. Isso é que é o mais importante. Então, o autor continua: e o espinho recebido não o permitiu jamais se ensoberbecer com a grandeza do que experimentara. Foram experiências edificantes. Quais episódios temos vivido? Que experiências com Deus estamos colecionando? Elas nos edificam ou elas nos frustram? Lembremos sempre de que tudo o que vivemos é envolvido em um processo, um trabalhar diário, um constante aprendizado em uma íntima relação com o Espírito Santo de Deus. Invista nesse relacionamento. Então, ele está querendo dizer que tudo que nós vivemos, que nós devemos viver com a ajuda e a presença do Espírito Santo de Deus. E tudo isso será motivo de honra e de glória espiritual. É uma jornada de fé que nós temos com Deus, assim como foi com o apóstolo Paulo. Ou seja, são experiências que edificam a nossa alma. Vamos ao tópico 2, o espinho na carne. O espinho. Muitos se têm perguntado acerca da natureza do espinho na carne. Está lá na leitura bíblica, né? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Mas há apenas suposições. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos. Se você voltar umas 3 páginas aproximadamente, Gálatas capítulo 4 e o versículo 15, Paulo diz assim: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Então, alguns acham que era algo de natureza física, com um problema nos olhos, ou uma doença, Gálatas 4 e 13, que ele diz assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus, a quem tanto amava. Romanos 9 e 3. Se você puder, abra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Romanos 9 e 3. Ele falando dos seus compatriotas, os judeus. Romanos 9 e o versículo 3, quando ele diz assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Tá? E terminando, Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Logo depois de Efésios, Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então nós temos aqui algumas especulações. Quando falamos em espinho na carne, temos imediatamente a ideia de sofrimento e dor.
já usando o termo como figura de linguagem, como uma metáfora, uma analogia. Também podemos perceber como uma aflição, humilhação, doença, entre outras possibilidades. Paulo deixa claro que esse espinho lhe fora enviado como um agente para lhe trazer crescimento e lembrá-lo da importância de evitar certas quedas tão comuns ao ego humano. Sem dúvidas, muitos são os efeitos positivos do espinho na narrativa do apóstolo. Primeiro, a suficiência da graça, a fraqueza sendo dissipada frente ao poder de Deus e o orgulho cedendo para a humildade. E quanto a cada um de nós? Temos ideia de qual é o nosso espinho na carne? Será que ele é motivo de reclamação e insatisfação ou somos gratos por nossas limitações? Que possamos depender de Deus e com sabedoria lidar com nossos limites, sempre declarando com o coração dilatado: Senhor, dependo de Ti, preciso da Tua graça. Então é um momento muito importante para a nossa autorreflexão. Qual é o seu espinho na carne? Qual é o meu espinho na carne? E esse espinho, ele nos serve para murmuração, ele nos serve para nos levar mais para próximo de Deus, ele nos serve para nós dependermos mais de Deus, ou ele nos afasta de Deus? Isso é muito importante, essa autorreflexão. Subtópico 2, crescimento. O espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus e em tudo buscar a orientação do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12 e o versículo 10. Ele diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Está falando aqui do Pai natural. Mas este, agora Jesus Cristo, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, ele está falando da correção de Deus na nossa vida, para nos ensinar o caminho da disciplina, o caminho correto. Sempre que os desafios se apresentavam, ele saía mais fortalecido. Chegou ao ponto de, com serenidade, afirmar que sentia prazer em suas fraquezas, suas dificuldades e suas perseguições, por amor a Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. Se não me falha a memória, já lemos, mas não custa, né? Só assim a gente lê mais um pouco a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? A melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Segundo aos Coríntios 12, 10, então ele escreve assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ele descobriu esse princípio na vida dele, está na leitura do texto bíblico, né? Ele entendeu que quando ele estava fraco, ele dependia mais de Deus. E dependendo mais de Deus, ele ficava mais forte. Então, quanto mais fraco, quanto mais abatido, quanto mais luta nos sobrevém, mais nós vamos orar e jejuar, mais nós vamos depender de Deus. Por isso, nós ficaremos mais fortalecidos. É isso que ele está querendo dizer. Esse prazer era fruto da certeza de que tudo contribuiria para o bem. Vejamos Romanos 8, 28, que é um versículo que você deve anotar aí na sua Bíblia e lê-lo o mais
numeroso de vezes possível. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas, quando ele diz todas, são todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, no final, você pode ter certeza, vai dar tudo certo e vai sair do jeitinho que Deus planejou para ser. E aí quando ele diz, quando a fraqueza assolava o seu corpo, sentia-se forte em Deus. Filipenses 4:13. Nós podemos ler também, porque é outro versículo que você precisa deixar marcado na sua Bíblia, para o seu devocional diário. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu e você temos o Espírito Santo nos fortalecendo, nós podemos enfrentar qualquer desafio, qualquer tempestade, qualquer alteração das vias naturais da vida. O texto diz, posso todas as coisas. E aí se você ler o versículo anterior e o posterior, você vai ver que ele fala de necessidades, ele fala de fartura, de fome, ele fala de abundância, de problemas. Ou seja, se você estiver muito bem, você é fortalecido pelo Espírito Santo. Se você estiver muito mal, você é fortalecido pelo Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Mas vamos adiante. Então ele sentia-se forte em Deus e triunfante cumpria a sua missão. É na fraqueza que o Espírito Santo nos encontra abertos ao seu pleno agir. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina. E o orgulho nos impede de ver cristalinamente os reais desafios de nossas vidas. Mas quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito Santo de Deus, ele age em nós. Vejamos alguns exemplos. Quem era Neemias? Vamos ver Neemias 1:6. Abra sua Bíblia, eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, para facilitar um pouco. Abra aí, Neemias capítulo 1 e o versículo 6. Na linguagem de hoje eu estou lendo, hein? Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Então ele coloca aí um simples copeiro na corte de um rei pagão, mas nas mãos de Deus, Neemias foi tremendamente usado para a reconstrução, não só dos muros de Jerusalém, mas da identidade de um povo que já não tinha esperança. Então veja que Neemias usou um copeiro, usou uma pessoa simples para transformar a vida da nação de Israel. As correções, o subtópico 3, estamos caminhando para o final. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito Santo vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Muitas vezes, diante de nossas fragilidades, recuamos em nossa missão e pensamos em desistir. Mas não é isso que o Pai tem preparado para nós. Quando Ele nos chama para uma missão, também nos dá as condições para tal. Vejamos o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, o profeta chorão. Abra sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 1.
Vou ler na linguagem de hoje para ganharmos um pouquinho na tradução. Jeremias capítulo 1, do versículo 6 ao 9. 1, do 6 ao 9. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Versículo 9. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Então, há uma questão central aqui nessa dinâmica com Jeremias. Aí ele se considerava inapropriado, ele se considerava incapaz. Ele disse até: eu sou uma criança. Segundo os estudiosos, quando ele falou isso, ele tinha 30 anos. Imagine uma criança de 30 anos. Ele não era um menino de 11, 12 anos. Ele já tinha de 25 a 30 anos. E ele disse: eu sou uma criança. Reconhecendo que a sua pequenez diante da grandeza de Deus e diante da grandeza da missão que ele estava recebendo. Então, há uma questão central nessa dinâmica. Será que nos permitimos ser trabalhados por Deus em nossas imperfeições, incapacidades, limitações, inexperiências e erros? Em meio aos espinhos na carne, como é que nós reagimos? Então, de repente, você diga: eu ser pastor? Não, eu ser professor de escola dominical? Quem sou eu? Eu não tenho nem o ensino médio, eu nem sei ler direito. E aí você vai enumerando aquilo que você chama de deficiência. E Deus está dizendo: eu te capacitarei, eu te usarei. Eu quero que você dependa de mim e eu vou fazer de você um grande pregador, uma grande ensinadora, uma pessoa importante no reino de Deus, uma pessoa que eu vou levar muitas almas através de você para o reino de Deus. É isso que ele está falando. Então, através das nossas limitações, Deus vai trabalhar para nos fortalecer e depois nos usar. Conclusão: como é precioso saber que nunca estamos sós quando servimos ao precioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembrem-se sempre do que Paulo diz: porque quando estou fraco, então sou forte. A parte B de 2 Coríntios 12, 10. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façam isso e permitam-se ser bênçãos nas vidas das multidões que clamam por socorro. Eu e você temos problemas sim, temos deficiências sim, temos espinhos na carne sim, mas Paulo orou e Deus falou: a minha graça te basta. Eu e você também, nós vamos orar e com certeza vai ecoar essa palavra no nosso coração, Deus falando através do Espírito Santo dentro de você e dentro de mim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus te abençoe e te guarde, Deus abençoe todo esse trimestre que estudamos, Deus abençoe a sua família e vamos fazer uma breve oração agradecendo a Deus pela finalização deste trimestre. Feche os seus olhos aí onde você está
Querido Deus, em nome de Jesus, abençoe esse professor, essa professora, esse aluno de escola bíblica dominical. Todos nós somos alunos da tua escola, Espírito Santo de Deus. Abençoe, dê saúde e dê graça. Nós te louvamos, Pai, pelo término de mais esse trimestre que nós estudamos, o primeiro trimestre de 2021. Abençoa-nos a todos nós, prepara-nos para o segundo trimestre, dá-nos sabedoria e inteligência a mim, a cada aluno, a cada professor da Escola Bíblica Dominical, para aprendermos com o Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a mim, pastor Fernando, que estamos desenvolvendo esse projeto para a glória do nome de Jesus. Um abraço apertado e até o próximo trimestre, se Deus quiser.